bem-vinda ao meu canal e a receita de hoje é panetone ou chocotone, como eu fiz, porque a minha família ama chocotone. Depois de muito tentar, experimentar diversas receitas que eu encontrei na internet, eu desenvolvi essa receitinha e é a queridinha aqui da minha casa e da minha família. Eu espero que você goste, que você faça aí na sua casa também, porque é uma receita que eu adaptei aqui para minha casa e que eu espero que seja muito bem-vinda na sua casa aí também. Enquanto isso, já deixe o seu joinha aí no canal, ajude a divulgar esse vídeo e que mais pessoas consigam fazer o panetone em casa, sentir o cheirinho dele assando, é maravilhoso e eu recomendo que todo ser humano passe por essa experiência pelo menos uma vez na sua vida. Então, simbora? Bora para a cozinha? Para conhecer um pouquinho dos ingredientes, olha só. A essência que eu usei foi essa Dark Color, essência de panetone. O aroma que eu utilizei foi esse da Mix, aroma artificial de panetone. É indispensável o uso de uma farinha de boa qualidade e essa da família Venturelli, para mim, é uma das melhores. O melhorador de farinha que eu utilizei foi esse da Flashman, 5 gramas para 500 gramas de farinha de trigo, que é a receita que nós estamos fazendo. O uso da balança é indispensável para poder padronizar a sua receita e você ter o melhor resultado possível. E a margarina, você tem que comprar uma margarina que tenha pelo menos 80% de gordura, que é essa aqui, ó, que no rótulo você olha gorduras totais e tem pelo menos 8,0 gramas de gordura total. O emulsificante para bolo que eu utilizei foi esse, Dark Color também. Se você não encontrar e encontrar somente o emulsificante para sorvetes, paciência, eu utilizo para sorvetes mesmo. Vamos começar a fazer o panetone ou chocotone, começando pela esponja. Aqui eu misturei muito bem misturadinho a farinha peneirada com fermento biológico seco e água em temperatura ambiente. Agora é só tampar e esperar cerca de meia hora ele dobrar de volume nesse pote. Se você já faz aí na sua casa algum tipo de pão, para você essa receita vai ficar um pouco mais fácil. Mas se é a primeira vez que você vai fazer qualquer tipo de massa, como pão, rosca ou panetone, sente o desafio, se entrega, faça com capricho. Se der errado dessa vez, tente outra vez, observe cada detalhe. É um pão doce, amanteigado, mais delicado de ser feito, mas isso não significa que você não vai conseguir fazer aí na sua casa também. A única coisa que eu posso te dar certeza é de que, se essa é a primeira vez que você está fazendo, provavelmente não vai ser o melhor resultado, porém vai ser o início para você chegar naquele panetone perfeito que você idealizou aí na sua cabecinha um dia. Agora no bowl da máquina de pão eu já coloquei as 400 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de açúcar e as 5 gramas de sal e 8 gramas de melhorador de farinha. Esse é opcional, se você não tiver pode deixar sem. Misturei bem e daqui a pouco eu vou colocar os ingredientes molhados. Olha como o meu fermento dobrou de volume, então agora é momento de eu começar a bater a minha massa. Dependendo se a temperatura estiver muito fria, esse processo de dobrar de volume a esponja demora um pouquinho mais. Aqui eu já tô com a mistura de água, um ovo e 3 gemas. Vou misturar tudo no bowl da batedeira e começar a bater. Agora está tudo aqui no bowl da minha masseira de pães. Eu vou selecionar na minha, é a função 8, que é amassar, que ela não faz nenhum processo diferente de amassar e crescer.
Então, bora começar a sova do chocotone ou do panetone. Aí começar, vai misturar todos os ingredientes. E quando a massa tiver uma massa bem batida, lisa, eu vou terminar de colocar os ingredientes que ainda falta, que é o aroma e a essência de panetone, a margarina e o emulsificante para bolo. Ela sovou por 10 minutos e eu acabei de acrescentar a margarina, o emulsificante, o aroma e a essência de panetone. Agora ela vai bater e incorporar tudo na massa novamente. Já estamos quase terminando a sova. Ela sovou uma vez, eu achei que a massa não estava bem lisinha, como está ficando agora, ó. Aí eu voltei o ciclo novamente. Daqui a pouquinho tá terminando. E aí, quando ela terminar, eu já vou deixar crescer aqui dentro da máquina de pão mesmo. A máquina terminou o ciclo de sova agora, olha só. Panetone é uma massa amanteigada e doce, então é uma massa mais delicada de trabalhar. Eu vou deixar aqui, ó, 30 minutos com a máquina ligada. Depois eu vou desligar a máquina lá da tomada, ó, e vou deixar aqui dentro até dobrar de volume a massa. Ela vai quase que encher esse bowl aqui da máquina de pão. Já deixei a massa crescendo 30 minutinhos com a máquina ligada. Agora, ó, vou desligar essa máquina de pão da tomada. Vou deixar aqui tampadinho e vou marcar mais 30 minutinhos. Porque olha só como a massa já cresceu. E agora ela vai chegar ali perto da parte de cima desse bowl da máquina de pão. Aqui no meu fogão, ó, vou marcar os 30 minutinhos, para quando der ele vai apitar e vai me avisar. E aí eu vou misturar as raspas de limão e raspas de laranja com o chocolate em gotas forneável lá na massa do chocotone. 30 minutos já se passou e agora vamos ver como está a fermentação da nossa massa. Uau, que massa mais linda! Como está bonita essa massa. Agora eu vou ligar novamente minha máquina de pão para ela misturar para mim as raspas de limão e de laranja que você vai colocar a gosto e também as gotas de chocolate. Então, vamos dar continuidade ao nosso processo? Vou usar novamente o ciclo 8 da máquina, que é massa, para ela misturar para mim os últimos ingredientes do nosso chocotone. Olha só, agora ela vai perder todo esse ar que ela ganhou durante o processo de fermentação, olha só. E agora, ó, eu vou acrescentar os meus 220 gramas de chocolate em gotas forneável. A máquina terminou de misturar o chocolate na minha massa, tá pronto. Aí eu posso embalar nas minhas formas. Olha só, muito rápido a máquina já misturou as minhas gotas de chocolate aqui na massa. Eu posso paralisar o processo. Paralisei e agora nós vamos dividir essa massa, pesar e já colocar na nossa forminha de papel descartável. Olha só, a minha massa, ó, pesou 1,264 kg. Eu vou fazer 2 panetones de 500 gramas e um de 264 gramas. Então, vamos embalar na forminha a nossa massa. Minha bancada, ó, já foi higienizada. Eu já untei a bancada com óleo de soja normal para nós fazermos a bolinha do panetone e colocarmos na nossa forminha descartável de papel. Essa maior aqui é de 500 gramas e essa um pouco menor de 250 gramas. É importante utilizar essa forminha porque depois de assado, esse panetone ele vai secar de cabeça para baixo. Então, vamos modelar o nosso chocotone. Agora, eu vou untar as minhas mãos. A minha bancada já está untada. Vou começar pela massa menorzinha.
Olha só, é uma massa mais fina. Então, nós temos que bolear essa massa, olha. É só ir rodando a massa. Tá vendo, ó? Ficou uma bolinha certinha. A gente passa a massa pra forminha. Aqui, ó. A gente passa e tenta fazer com que ela não grude. E assim, ela vai ficar na forminha e vai crescer até mais ou menos a metade aqui, ó. E aí, nós já podemos assar. Vamos agora com a forminha de 500 gramas, bancada untada, mão também untada. Vamos bolear o nosso chocotone. Ó, consegui fazer com que a parte de cima, ó, fique lisinha. Boleou. É só passar para a forma agora, ó. A forma está aqui. Eu posso terminar de organizá-lo dentro da forminha também. Última massa, vamos lá, do mesmo jeito, ó. Vou fazer uma trouxinha e vou virar. E vou começar a fazer força e rodar. Quando a bolinha estiver bem perfeitinha, com a parte de cima mais lisa, eu já posso passar para minha forma. Então, aqui está a forma, pego com as duas mãos e coloco. Olha só. Termino de organizar na forma e está pronto. Olha só, depois de pronto, como ficou bonito. Agora, nós vamos colocar essa massa para crescer novamente. Esse chocotone, gente, é para chegar aqui, ó, no topo dessa forminha. Veja que ele tá menos da metade, tudo pesadinho. Esse eu pesei 250 gramas. Um do grande foi de 513 e o outro de 518. Mas nessa forminha de 500 gramas, você pode colocar cerca de 550 de massa tranquilamente, tá bom? Então, olha, vamos colocar para crescer. Vou marcar aí cerca de 40 minutos a 1 hora. Hoje não está um dia muito calor, então pode ser que demore um pouquinho mais. Vamos agora acompanhar o processo de crescimento dessa massa. Vou colocar para crescer aqui, ó, dentro do meu micro-ondas com a tampa fechadinha. Se você for colocar em um ambiente aberto, precisa envolver essas massas com sacolinha ou com saco plástico. Não pode colocar só um paninho por cima, senão sua massa vai ressecar. 30 minutos se passaram e olha só como já cresceu essa massa, tá lisinha, brilhosa, e é isso que nós queremos de resultado mesmo. Então, vamos aguardar mais 30 minutinhos e vamos colocar para assar já. Mais 30 minutos se passaram e vamos ver como ficou a nossa massa. Cresceu ainda mais e agora já é hora de pré-aquecer o nosso forno e colocar essas delícias para assar. Eu vou assar, ó, no meu forno convencional, forno de fogão a gás mesmo. Já liguei em 250 graus. Vou deixar pré-aquecer por 5 minutos. Quando eu colocar o panetone, eu vou baixar a minha temperatura para 200 graus e vou assar o meu chocotone em 200 graus. Agora, ó, eu vou usar uma lâmina dessa convencional, umidificada em água, para mim fazer o X no meu chocotone, ó. Mão bem firme.
Vou ao encontro do X novamente, ó. Viro e vou novamente ao encontro. Foi. Todos nós vamos fazer o X para otimizar o crescimento dessa massa no forno. Ó. Encontro e viro para fazer o encontro novamente. Olha como ficou bem lindinho o nosso corte. Provavelmente esse panetone vai dar um salto bem grande no forno. Agora é só você bater um ovo, a clara com a gema, e pincelar sobre o seu panetone. E colocar um quadradinho aqui, ó, de manteiga ou margarina, para derreter durante o processo do panetone assar e deixar ele ainda mais úmido e gostoso. Prontinho, agora é só levar para o forno. Eu coloquei em uma forma, ó, de pizza, coube as minhas 3 forminhas. Colocar com a mão bem delicada no forno pra gente não correr o risco de perder nada de ar dessa massa. E olha, meu ovo havia acabado. Eu peguei a clara que sobrou, porque nós usamos 3 gemas. Misturei com um pouquinho de leite e assim que eu fiz a misturinha. Mas você pode fazer o ovo batido, que dá mais certo. Mas vamos ver o resultado dessa misturinha também. Então, simbora pro forno. Os panetones já estão lá no forno, olha, assando. Olha as forminhas. Eu já reduzi a temperatura do meu forno para 200 graus e marquei, ó, 25 minutos. Vou dar play para mim poder olhar esse panetone e ver se eu vou ter que deixar mais tempo no meu forno ou não. Enquanto meu panetone está quase terminando de assar, eu já estou deixando aqui, ó, tudo preparadinho, que é onde eles vão esfriar de cabeça para baixo. Eu improvisei com essas caixinhas de leite, com esse litrinho que eu guardo para guardar os meus grãos e essas 2 latinhas. Então, os maiores vão ficar aqui nessa posição e o menorzinho nessa. Todos os palitinhos de churrasco também já estão reservados, porque com o panetone quente, nós vamos passar os palitos e de pendurá-los de cabeça para baixo. 25 minutos já se passaram, nós vamos olhar como está o nosso chocotone. Olha isso, que salto que deu no forno. Eu vou dar uma viradinha e eu quero o meu um pouquinho mais moreninho. Então, vou voltar e colocar cerca de uns 4, 5 minutos no forno novamente. Aqui, ó, vou voltar mais 5 minutinhos, então vai totalizar 30 minutos de forno a 200 graus Celsius e o nosso chocotone estará assado. Prontinho, 30 minutos de forno e olha isso. Agora vamos fazer o teste do palito para ver se tá bem assadinho por dentro, ó. O palito saiu limpinho. Panetone, chocotone assadinho, ó. Novamente. Limpíssimo, né? Então, vamos colocá-los para esfriar. Agora, olha, é só a gente pegar o palito e passar no chocotone. Muito cuidado ao pegar nessa massa, principalmente porque ela está quente, é uma massa extremamente sensível. Então, aqui, ó, uns 2 dedos da borda, você vai fazer uma força. O palito tem que estar muito bem afiadinho, senão ele entra, tá vendo? Desse jeito. Vamos tentar outro palito? Olha só, uns 2 centímetros, ó, faz uma
força de uma vez, furou. Aí é só enfiar delicadamente. Passou pelo outro lado, tá prontinho. Agora é só de pendurá-lo de cabeça para baixo. Olha só, eu trago o panetone com um pano bem delicado, porque essa massa é muito macia, por isso que ela vai descansar e esfriar de cabeça para baixo, senão esse miolo desce, não fica aquele panetone que quando você abre tá desfiando. No panetone maior, nós vamos colocar dois palitinhos, não somente um, como foi no panetone menor. Então, vamos lá, do mesmo jeito, cerca de 2 centímetros da borda inferior, faz uma força de uma vez e furou. A gente termina de introduzir o palitinho, sente aqui mais ou menos onde ele vai sair, ó, firma os seus dedos e deixa metade pra lá, metade pra cá. E agora a gente vai passar o segundo palitinho, da mesma forma, força contínua e de uma vez e fura. Deu pra entender, ó? Prontinho, os 2 palitos estão passados. Todos os panetones estão devidamente de cabeça para baixo, vão esfriar completamente assim, só quando tiver frio que eu vou embalá-los ou cortar. Panetone não é um pão que a gente come quentinho, igual outros pães, não. Então, olha só, eles estão assim e vão continuar assim. E aí, o que vocês acharam da receita? Façam aí na casa de vocês, espero que gostem. Me marque e deixa aqui nos comentários o que você achou dessa receita que eu preparei com muito carinho, passo a passo para cada um de vocês. Mais ou menos 60 minutos após deixar o chocotone assim, ó, de cabeça para baixo. Goiânia hoje não está um clima muito quente. Você põe a mão nele e ele está todo geladinho. Então, agora é a hora de tirarmos esse palitinho e embalar em um saquinho plástico. Simbora? Removendo o palitinho, ó. Vou deixar no saco plástico. É só você tirar todo o ar. Eu gosto de dar uma torcidinha para não ressecar. E vou usar um desses lacres que a gente reaproveita, que vem em outros tipos de alimento, ó. E vou deixar o meu chocotone assim, prontinho para a família comer quando quiser. Olha como fica bonitinho, embaladinho, ó. Essa embalagem não pode suar, por isso que a gente esperou esfriar totalmente antes de embalar. E agora vamos cortar e ver o resultado dessa delícia. Vamos cortar e ver o resultado, gente, com a faca, ó, de pão mesmo, de serrinha, com a mão bem leve, senão sua massa vai amassar todinha. Corta também a forminha, ó. E olha isso, esse é o resultado do chocotone, todo recheado, aerado, que vai derreter na boca. Olha esse panetone desfiando. E tá tão macinho, olha isso. Tá macinho demais. Cheirinho gostoso, sabor maravilhoso. Faça aí que vocês vão amar. Boa execução por aí. E se você, assim como eu, começou errando, eu
Hoje acerto e não erro mais. Então é assim que a gente começa, se desafiando, prestando atenção, fazendo cada dia melhor, caprichando, que vai dar certo. E pensa num chocotone chocolatudo. Não tem essa de você, igual algumas marcas aí que você compra, tem um chocolatezinho aqui e outro ali. Não, nessa receita seu chocotone vai ficar super recheado. Na minha receita eu utilizei apenas gotas de chocolate forneável, porque aqui em casa a preferência é pelo chocotone. Mas se aí na sua casa a preferência é pelo panetone tradicional, é só você ir a uma loja de produtos naturais, comprar as uvas passas com as frutas cristalizadas e utilizar na mesma proporção que eu coloquei de chocolate. Foram 220 gramas de chocolate, você vai substituir por 220 gramas das frutas cristalizadas.